Começando uma nova série de mensagens, Legacy, fale, legado. Nós estamos aqui para deixar um legado nessa terra. Eu tenho falado assim, né, que eu quero deixar um legado nessa terra. Sabe, eu não quero passar nessa vida desapercebida, eu não quero... eu sei que até hoje eu encontro pessoas, né, até hoje... Eu falo com pessoas e elas falam da vida da minha mãe e quanto a vida delas marcou, quanto a vida da minha mãe marcou a vida dela. E eu disse, isso é deixar um legado. É a gente passar nessa terra e marcar permanentemente a vida de alguém. É deixar algo para ser construído em cima, algo como base, para que outras pessoas possam construir em cima. Queridos, é tão difícil a gente começar do zero. E o desejo de Deus é que nós deixemos um legado para a próxima geração. A gente tem que deixar um legado para a próxima geração. A gente tem que deixar alguma coisa para que eles construam a partir dali. E eu estou trabalhando aqui, eu sei que o nosso tempo vai acabar aqui no MRJ. Mas eu estou trabalhando para deixar um legado. E eu quero dizer para vocês que estão aqui, que alguns anos lá na frente, quando aqueles que ainda são solteiros já estiver casados e com filhos, os novos jovens que estarão aqui saberão que vocês iniciaram um avivamento. Posso ouvir um amém? Nós estamos aqui para deixar um legado. É isso que a gente quer deixar para a vida dos nossos filhos, algo que eles construam a partir daquilo ali, né? O desejo do nosso coração, os nossos filhos não vão ter que trabalhar para comprar o primeiro carro. A gente quer ter o prazer de dar o primeiro carro deles. A gente quer ter o prazer enorme quando eles forem casar, de ajudar a comprar casa, apartamento. Se nós tivermos condição, a gente quer dar até todo. Porque esse é o prazer dos pais. A palavra diz que os pais entesouram para os filhos, né? Eu não quero estar lá viajando, olhando para o bem, para a Radassa, te acaba aí, trabalha, porque eu conquistei tudo. Não. Eu quero deixar um legado para eles. Eu quero ajudar e lançá-los a conseguir coisas maiores em tempo mais rápido do que nós conseguimos. Da mesma forma, nós queremos deixar um legado para a próxima geração, um legado nessa cidade, um legado para a próxima geração. E nós deixamos legados quando a gente muda uma cultura, quando a gente transforma uma cultura, quando a partir de nós as coisas começam a mudar. Nós mudamos a vida de alguém quando a gente entra na vida daquela pessoa e a gente ministra o coração e o casamento daquelas pessoas passa a ser diferente desde que elas tiveram contato com Jesus da nossa vida. E o coração daquelas pessoas é diferente, a vida delas, e algo de Deus acontece na história, que muda a história. E quando a gente entra na vida dessa pessoa, Deus pode então escrever uma nova história para ela, e a gente está deixando ali um legado. E nessa noite eu quero falar sobre algo importantíssimo, né? Que nós queremos entender. A partir dessa noite, que nós tenhamos uma postura com um entendimento muito claro do que nós vamos viver daqui para frente, do que nós queremos construir, do que nós queremos viver. E eu quero que você queira viver isso junto comigo, amém? Eu quero falar de adoração. Eu quero mostrar aqui para vocês algumas passagens, e por isso eu queria que você pegasse seu celular aí e anotasse. Né? Porque ninguém mais traz caneta para o culto, né? Coloca lá no bloco de notas, tá? Olha ali um da antiga geração, né? Ó, tem gente aqui vintage, né? Anota essas passagens. Não vai dar, são capítulos inteiros muitas vezes, não vai dar para a gente ler tudo. Mas eu quero que depois, com o tempo, você possa ler essas passagens. E você possa deixar Deus falar ao seu coração através desses acontecimentos. Eu quero falar para vocês e nessas passagens mostrar algumas coisas que podem acontecer durante a nossa adoração. Lá em 1 Samuel 10, vai falar de Saul. Ainda no período em que ele ia ser ungido para ser rei.
E Saul estava então conversando com Samuel. Saul tinha ido atrás das jumentas do pai dele. E ele tinha perdido as jumentas e não achava, até que alguém disse: bora lá com o profeta para ele dizer onde é que estavam as jumentas. E ele chegou com Samuel, e Samuel liberou essa palavra para ele e disse bem assim: quando você chegar na cidade, você vai encontrar um grupo de profetas que virão descendo do altar do monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas. E eles estarão profetizando, e o Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará, e você será um novo homem. Essa palavra aqui então fala do momento em que os profetas estavam descendo a da montanha, adorando, louvando, tocando, adorando, louvando. E quando eles chegaram, que Saul se encontrou com eles e se encontrou com esse ambiente da adoração, o Espírito do Senhor veio sobre Saul e ele se transformou num novo homem e começou também a profetizar. Eu quero dizer para você que a adoração pode estabelecer uma atmosfera onde os improváveis, onde aqueles que não sabem nem por que chegaram no culto, onde aqueles que não estão entendendo muito o que está acontecendo, onde aqueles que estão com o coração indiferente, a atmosfera pode ser de adoração, pode ser tão poderosa que o Espírito de Deus pode tocar a vida dessa pessoa, mudar o coração e fazer dela um novo homem, uma nova mulher. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, fala então, essa passagem aqui é linda demais, a minha vontade foi de ler todo o capítulo, mas não dá. E nesse capítulo aqui a gente vai ver o rei Josafá, e a gente vai ver que os inimigos, duas nações inimigas se juntaram e vieram contra Judá. E aí o rei soube dessa situação, e eram milhares e milhares e milhares de homens, e eles vieram pelo mar, e se estavam já em En-Gedi, já estavam ali no deserto, perto do Mar Morto. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu é que Josafá ficou desesperado. E Josafá proclamou então um jejum. E nesse jejum todo mundo foi e jejuou, e o Senhor se levantou, e o profeta disse para eles não temerem, para eles irem, que a guerra não era deles, era do Senhor. Gente, essa passagem é linda. Leiam, por favor. E Josafá então decretou, depois se levantou, decretou que os levitas iriam adiante do exército. E os levitas iriam louvando, cantando, adorando, declarando que o Senhor era bom, declarando a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus. E a palavra de Deus diz num versículo muito específico lá, de que enquanto eles louvavam, enquanto eles adoravam, o Espírito do Senhor foi lá no arraial do povo do inimigo. E eles lutaram um contra os outros. E quando Israel chegou no alto da colina, eles viram um grande cemitério. Estava todo mundo morto. Eles não precisaram tocar nas suas armas. Eles não precisaram empunhar suas espadas. Deus fez sozinho, enquanto eles adoravam. E para a bênção não ser pequena, eles ainda passaram dias colhendo o despojo daquele povo, pegando ouro, pegando prata, pegando roupa, pegando arma, pegando comida. Enquanto adoravam, o Senhor pelejou, lutou e destruiu os inimigos do seu povo. Lá em 2 Reis, no capítulo 3, mais uma vez, os reis, dessa vez Josafá, rei de Judá, com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, mais o rei de Edom, estavam também em uma peleja, uma luta contra Moabe. E chegou um determinado momento que eles estavam num lugar e já estavam ali um tempo e a água acabou, e eles começaram a pensar: meu Deus, e agora o Senhor trouxe a gente aqui para morrer? E Josafá perguntou: não há profeta aqui em Israel? E eles foram lá com Eliseu, e Eliseu disse assim: manda trazer um músico, manda trazer um arpista. Enquanto
o músico tocava, enquanto a harpa era tocada e quando a adoração subiu, a palavra diz que o Espírito do Senhor veio sobre Eliseu e ele entregou a estratégia de guerra para os reis de Judá e de Israel. No momento de escassez financeira, no momento de dificuldade, no momento de luta, é esse momento da adoração. Presta atenção, gente, tem vezes que eu vejo que as pessoas ficam dispersas no momento da adoração, elas são mais propícias a ficar lá fora conversando, aí entra para ouvir a palavra. Ou ela fica aqui, vai no banheiro, vai tomar água, vai fazer alguma coisa, aí quer entrar no momento de ouvir a palavra. Eu quero dizer para você que no momento da adoração, Deus pode te entregar a estratégia da sua vitória. No momento da sua adoração, Deus pode te entregar uma estratégia para você vencer a sua dificuldade financeira. Sabe, no momento da adoração, Deus pode te levar, sabe, a ter uma ideia para o problema que você está tendo, para a dificuldade que você está tendo. Não negocie o momento da adoração. Nós queremos deixar um legado nesse lugar e uma cultura de uma adoração poderosa, de uma adoração profética que muda o ambiente, que opera milagres. E aí a gente também vai entender que quando a gente lembra de um momento que eu acabei não anotando, estou lembrando aqui, um momento ímpar, quando Saul estava extremamente endemoniado. Mas Saul, ele estava tão atormentado por demônios. Eu não sei dizer que tipo de tormento era esse. Eu não sei se gerava nele uma depressão, não sei se gerava nele uma tristeza, não sei se gerava nele ira, não sei se gerava nele dor, se manifestou como se fosse uma doença trazendo dor. Eu só sei que a palavra diz que ele ficou extremamente atormentado por demônios. E nesse momento houve então uma ideia que diz: chama um músico. Por quê? Porque no momento da adoração, enquanto Davi estava lá com a sua harpa, adorando, salmodiando ao Senhor, a palavra diz que Saul ficava livre daqueles demônios. Então nós sabemos que no momento da adoração, é um momento profético poderoso, de luta e de guerra espiritual. É um momento onde a gente pode vencer a tristeza, é um momento onde a gente pode vencer angústia, vencer amargura, vencer falta de perdão, vencer depressão. O momento da adoração é um momento poderoso de guerra também, de autoridade sobre demônios, de autoridade sobre espíritos malignos. Lá em Atos 16, nós queremos ver isso no nosso meio, querido. Nós vemos que Paulo estava lá com Silas e foram presos. Na verdade, ele estava andando e vinha uma moça atrás dele, endemoniada, né? Falando que tinha um espírito maligno que fazia adivinhação. E teve uma hora que ele se angustiou com aquilo, expulsou o espírito da menina, e a menina e o dono da escrava ficou arrasado, porque não ia mais ter dinheiro, né? Porque ela estava lá adivinhando para as pessoas, e acabaram que eles foram presos. E a Bíblia diz que depois de serem açoitados, e muito açoitados, eles estavam meia-noite orando e adorando. E naquele momento poderoso da adoração, houve um grande terremoto, e as portas se abriram. E as cadeias que estavam nos seus pés foram quebradas. Não só a dele, mas a porta de toda a prisão foi aberta. E o carcereiro ficou tão desesperado com aquilo que ia se matar. Paulo: não, se acalma, eu não fui embora não, está todo mundo aqui. E o carcereiro naquele momento pediu: meu Deus, o que eu faço para ser salvo? E Paulo falou: olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E a Bíblia então fala que aquele carcereiro lavou as feridas de Paulo, cuidou dele, levou para casa, deu comida, levou ele para pregar para toda a família. Todo mundo foi salvo, foi batizado, foi um avivamento naquele lugar. No outro dia,
mandaram liberar eles, aí Paulo falou assim, gente, é cidadão romano, está pensando que é assim? Prende a gente, ele tem que vir aqui se retratar. A gente vê essa situação aqui, a gente percebe que um momento poderoso de adoração produziu cadeias abertas, portas escancaradas, grilhões quebrados, feridas saradas, salvação e justiça. Sabe quando você está no momento sendo injustiçado, sendo acusado por algo que você não fez? Sabe, quando você está no momento em que você está tentando obter justiça, seja no tribunal, seja numa causa, em que é um direito seu que não está sendo operado, que não está sendo feito, e alguém está te tirando esse direito, você pode estar diante do Senhor dos Exércitos, que é o Deus de toda justiça, adorando, entregando a sua causa diante do justo juiz, para julgar a sua causa e fazer justiça na sua vida. Por que eu estou falando de todas essas coisas aqui? Por que eu estou falando de todos esses flashes da Bíblia, onde nós vemos o que acontece durante a adoração? Porque nós queremos, como o Jorge falou semana passada, o que nós queremos? Nós queremos trazer a realidade do céu para a terra. Nós queremos que a oração que Jesus nos ensinou, que seja feita a vontade do Pai, assim na terra, da mesma forma que é no céu. E quando nós olhamos para o céu, o que nós vemos no céu? O que nós mais vemos no céu? Adoração. Então, se nós queremos que a realidade do céu se manifeste na terra, nós temos que criar o mesmo ambiente que está no céu. E a adoração tem um poder de recriar esse ambiente. Quando a gente olha para o céu, no céu não há doença, no céu não há tristeza, no céu não há abuso, no céu não há injustiça, no céu não há divórcio. Quando nós olhamos para o céu, que nós não vemos nada dessas coisas acontecendo, e que nós recriamos o nosso ambiente, esse ambiente do céu aqui na terra, com a atmosfera da adoração, todas essas coisas perdem o poder quando a atmosfera do céu chega nesse lugar. E é por isso que eu quero falar com você, que você precisa ler esse texto e ter consciência de uma coisa bem clara. Se está na Bíblia, você pode viver. Você vê, eu vejo, eu quero e eu vou ter. Amém? Se você vê que na Bíblia, quando as pessoas oram, os demônios são expulsos. Já sei o que vai acontecer com aquele meu chefe endemoniado. Tem um altar aqui, ó. Tem um altar aqui dentro. Tem um altar aqui dentro. E enquanto eu estiver naquele lugar, os demônios vão estar longe, né? Quando eu sair de lá, o resto do povo que se segure. Mas enquanto eu estiver ali, a atmosfera vai mudar. Sabe? Aquilo que você vê que pode aqui estar acontecendo na Bíblia, aquilo que você capta com um princípio poderoso de Deus, é seu por direito. Então você vê e você quer. E você trabalha para ter. Amém? Então, eu quero aqui falar de duas coisas. Só duas coisas. Para mudar essa atmosfera. Para trazer a atmosfera do céu para essa terra. E para a gente deixar um legado para a próxima geração. Primeira coisa é adorar com entendimento. Vamos lá para as coisas simples e poderosas, amém? Que eu estou no nível das coisas simples e poderosas agora. Adorar com entendimento. Porque você vai adorar no nível da sua revelação. Por isso que eu mostrei aqui tantas coisas que podem acontecer durante a adoração. Porque se você acreditar que adorar é apenas cantar música, é só isso que você vai ter.
Se você achar que adorar é um momento em que a música está tocando e você está esperando o momento da palavra, é o momento que toca para dar como aquela expressão, aquele provérbio, encher uma linguiça, até que chegue o momento da palavra, isso é tudo que você vai ter. Mas se você entende toda a realidade que pode ser transformada a partir da adoração, tudo ganha uma perspectiva totalmente diferente, queridos. Lá em Romanos 12, versículo 6, diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. O que isso está dizendo? Que os nossos dons operam segundo a medida da nossa fé. A adoração, quando a graça nos distribui os dons, a graça rasgou o véu, a graça do Senhor veio sobre a nossa vida e nos permitiu então termos acesso livre ao trono de Deus. Nós podemos adorar a Deus, mas a nossa adoração vai ser também segundo a medida da nossa fé. A nossa adoração vai ser segundo a medida daquilo que nós temos revelado, que a gente acredita que pode acontecer. Então presta atenção aqui, que não é que você não tenha fé. Você tem fé. Você tem, Deus colocou fé no seu coração. Lembra que a gente falou lá em Efésios? Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós. É dom, é um presente de Deus. A graça, a fé, foi Deus que colocou no nosso coração para a gente poder ser salvo. Então nós temos fé no nosso coração. Muitas vezes a gente fica pensando, eu tenho fé para isso, eu tenho fé para aquilo, eu tenho fé para aquilo outro. Nós já temos fé. A questão é o quanto de fé você está usando na sua vida. O quanto de fé você está, qual a medida da sua fé para viver a nova vida em Cristo? Qual é a medida da sua fé para viver no reino de Deus? Você tem fé. Jesus fala assim, olha, que um grãozinho de mostarda, tão pequenininho como um grão de mostarda, pode mover uma montanha. E eu quero dizer que você moveu uma montanha, a montanha da incredulidade, quando você creu em Jesus. Isso significa que você tem fé na sua vida para viver coisas poderosas em Deus. Mas isso significa também que você precisa usar uma medida correta de fé. Lembra da medida quem estava aqui domingo? Qual a medida que você vai usar de fé? Quando você vem para o culto, quando você vem nesse momento de adorar a Deus, que medida você vai usar? Uma colherzinha de café? Uma colher de sopa? Uma xícara? Né? 1 litro? Qual a medida da fé que você vai usar? Então, se você se achega diante de Deus com uma medidazinha, pensando assim, hoje talvez hoje eu vou me sentir bem, hoje Deus vai me tocar. É isso que você vai ter, muito provavelmente. Deus vai tocar você. Mas se, quando Deus abre o seu entendimento e você começa a perceber que no momento da adoração, a sua medida de fé pode ser não só para tocar a sua vida, mas para tocar a vida do seu irmão também. Que a sua medida de fé pode ser para criar milagres. Pode estabelecer um nível de milagres, queridos. Aí a coisa toda muda. Aí isso é literalmente aumentar a medida da nossa fé. Nós vamos crescendo de fé em fé. Então a gente sai de um momento de adoração onde eu quero só me sentir bem comigo mesma. E eu entro no nível de adoração onde eu quero capturar a realidade do céu. E eu quero que pessoas sejam tocadas, curadas, transformadas, libertas, cheias do Espírito Santo. E aí a minha expectativa então entra no novo nível. Eu tenho falado para Deus, eu quero chegar aqui, eu quero adorar nesse lugar. E eu vou estar com a expectativa de que a Isabela vai receber
rins novos. Porque eu quero que a medida da minha fé não alcance só a minha vida, mas que seja poderosa para mudar a vida dos meus irmãos. Que seja poderosa para mudar a vida de qualquer pessoa que entre nesse lugar e sinta a atmosfera da glória de Deus. Queridos, eu vi isso acontecer com os meus olhos de uma forma tão poderosa no nosso encontro. Nós estávamos no momento da ministração e foi um momento de adoração. E foi um momento sobrenatural. E nesse momento a glória de Deus desceu. Nós ali estabelecemos a atmosfera do céu veio à terra. E lá estava uma mãe de luto, com cerca de 1 mês que tinha perdido seu filho. Um menino bom, estudioso, trabalhador, que ajudava ela. Apenas 22 anos. Ela tinha visto o filho durante no hospital e morrendo aos poucos, inclusive por conta do descaso do nosso sistema de saúde, descaso dos médicos também. E ela estava de luto, e ela foi para aquele lugar. E depois eu conversando com ela, os olhos daquela mulher brilhavam. E ela dizia: eu estou tão feliz, mas eu estou tão feliz que eu poderia correr esse campo aqui todinho, tamanha a felicidade do meu coração. E ela rindo e eu chorando, né? Eu só lembrava daquela música: se a tristeza salta de alegria diante do rei. Porque era uma mãe de luto, é a encarnação da tristeza. E eu vi o que uma atmosfera da glória de Deus, uma atmosfera trazida do céu por meio da adoração, pode fazer na vida de alguém. Onde um coração em luto pode sorrir. Onde há pranto, onde há cinza, foi trocado por óleo de alegria. Essa é a atmosfera do céu. E quando nós vamos viver aquilo que está no céu, quando a gente recriar a mesma atmosfera aqui nessa terra, e como é que isso acontece? Diga: adoração. Adoração. E é por isso que você precisa entender, e de uma vez por todas entender e saber, e começar a exercitar a sua fé, para aumentar a medida da sua fé, que vai gerar cada vez uma expectativa maior, das coisas poderosas que vão acontecer nesse lugar, e onde quer que você esteja, por causa da adoração. Nós queremos pessoas sendo salvas, pessoas sendo curadas. Sabe, eu quero aqui que filhos estejam nesse lugar adorando e intercedendo, e trazendo a atmosfera do céu e a vontade do céu pela vida dos seus pais. E eles cheguem em casa, encontrem um coração transformado, encontrem uma mãe curada, encontrem um casamento diferente. Eu estou exercitando meu coração, queridos. E aí o que acontece? Quando nós começamos a nos juntar, e todos juntos, começamos a crer na mesma coisa. Pensa na bomba. Pensa no efeito exponencial que essa unção pode gerar, e essa unção pode chegar. Quando todos nós temos o entendimento do que pode acontecer através da nossa adoração. Quando nós vemos aqui com esse entendimento, e com a segunda coisa que eu quero dizer, com intenção. Com intenção. Quando nós estamos adorando com o entendimento do que a adoração pode liberar, e com a intenção no nosso coração do que nós queremos trazer à realidade, do que nós queremos glorificar a Deus e declarar como as coisas que não são, como se já fossem. Lá em Isaías 55:11 diz assim:
55, versículo 10, eu vou ler do 10. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer para produzir sementes para o semeador, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Então o Senhor não fala pelas palavras soltas. O Senhor, Ele libera uma palavra, Ele envia aquela palavra como se fosse um decreto de autoridade. E essa palavra que Ele libera, esse decreto que Ele libera é segundo o desejo do coração dEle, é segundo a vontade dEle, é segundo a realidade do céu. E essa palavra tem um propósito para se cumprir nessa terra. Então, quando nós estamos adorando intencionalmente, quando nós estamos com intenção de não só cantar palavras de forma mecânica, mas de liberar aquela palavra como um decreto às circunstâncias, para que elas se alinhem à vontade e o propósito de Deus para a nossa vida. E se nós cantamos que as montanhas vão se mover, nós decretamos que as montanhas da nossa vida sejam removidas em nome de Jesus. O mar vai se abrir. Se não se abrir, a gente vai andar por cima. Nada vai nos parar, porque intencionalmente a palavra de Deus não vai voltar vazia. Você não vai chegar aqui só para o momento de cantar música. Você vai chegar aqui com uma medida de fé, sabendo que algo poderoso vai acontecer. A sua vida nunca mais será a mesma, nem a vida do seu irmão. Intenção no seu coração. Intenção. Intencionalmente você abre a sua boca, porque pela palavra de Deus todas as coisas foram feitas. Haja luz. Pum! Houve luz. Haja luz na sua vida, para você entender o poder que há quando você abre os seus lábios para adorar a Deus. Então cante cada palavra com todo o desejo do seu coração. Eu estava ouvindo um pastor que ele falou, que perguntaram para, esqueci, aquela menina do Jesus Culture, como é que é o nome dela? Kim Walker. Ele disse, você sabe, você consegue perceber que quando você chega, o ambiente muda? Você abre a boca, o negócio muda. Ela disse, eu nunca canto uma palavra sequer sem que eu acredite 100% que aquilo é verdade. Sabe? Cante cada palavra das músicas, cada palavra da adoração que foi entoada nesse lugar, como 100% verdade para a sua vida, e não somente para a sua vida, para a vida do seu irmão. Quando você diz, essa casa é sua casa, Jesus, e você está imaginando como Deus ama habitar dentro de você, e aí como você começa a imaginar você habitação, que loucura, essa é a habitação de Deus aqui na terra. Deus decidiu habitar dentro de você. Isso significa que aonde você vai, a glória do Senhor te acompanha, querido. Aonde você vai, a atmosfera vai junto. Onde você está, a atmosfera muda. Muda. Eu tenho decidido viver essas coisas na minha vida. Onde eu estou, quem está perto de mim, quem conversar comigo, vai mudar o coração, vai mudar a mente, vai pensar coisas grandes, vai ter fé, vai sonhar, vai correr para ser um vencedor nessa terra. Porque se tem uma coisa que eu quero deixar aqui, né, Radassa? É um legado. E aí eu quero dizer para você que nós nos levantamos com entendimento e com intenção para trazer a atmosfera do céu para a terra, recriar essa atmosfera. E quando nós cantamos, nós não cantamos só coisas a respeito de Deus. Quando nós louvamos, quando nós adoramos, nós criamos um ponto de acesso, onde
todas as coisas do céu se tornam possíveis aqui nessa terra. Quem estava aqui sábado passado? Quem sentiu aquilo que aconteceu aqui nesse dia? Eu quero falar para você uma coisa, olha, para todo mundo que está aqui. A gente está filmando agora, vai estar lá no YouTube. Mas não pense assim, hoje eu estou com uma preguiça, não vou para o culto não, vou assistir depois. Deixa de ser bobo. Você vai ouvir a palavra, mas você não vai experimentar a glória que aconteceu aqui no momento da adoração. Aqui você só pode experimentar estando presente. Então, se não der para vir, aleluia, que Deus te alcance lá. Mas não faz a decisão errada não. Vem para cá, para você experimentar a glória da presença de Deus. A Senira está aí? Está ali. A Senira teve uma visão poderosa naquele momento, sabe? E ela disse que ela estava vendo como se fossem raízes, alguns já sabem que ela colocou no grupo, como se fossem raízes fumegantes que se conectavam, saíam da gente e se conectavam com uma atmosfera de fogo e glória que estava no céu. E aquilo se conectava de uma forma que a realidade da glória de Deus desceu nessa terra. E eu tenho certeza que coisas aconteceram na sua vida naquele dia, que você nem tem noção, e que você vai saber, meu Deus, isso foi transformado, isso foi mudado, e um novo tempo foi estabelecido na minha vida. Eu quero terminar lendo uma frase aqui de um pastor, que ele é escritor e ele é ministro de louvor, Bob Kauflin. Ele diz assim: há algo sobre cantar que permite e incentiva o enriquecer da habitação da palavra de Deus nos nossos corações. Deus tomou a forma mais precisa de se comunicar, de comunicar a verdade, que é a palavra, e pegou a forma mais vaga, que é a música, o som. E quando ele junta essas duas coisas, o objetivo é que aquilo que sabemos com a nossa mente fique conectado com os nossos corações. Quando nós adoramos a Deus com entendimento e com intenção, de forma intencional, nós liberamos então nas ondas sonoras, elas capturam a realidade da glória de Deus e mudam todo o ambiente. Mudam todo o ambiente. Nós queremos o céu na terra. E é por isso que nós queremos recriar a mesma atmosfera que está no céu, na terra. Posso ouvir o amém? Quem quer fazer isso agora, diga amém. E fique de pé.